Em meio ao inverno mais brutal da Iacútia, uma viúva de 93 anos ouve um som quase apagado pelo vento. Ao sair de sua cabana, encontra um filhote de tigre congelado, à beira da morte. O que acontece depois transforma aquela noite comum em um milagre impossível, uma luta silenciosa entre vida e gelo. Prepare-se para testemunhar uma das histórias mais emocionantes e improváveis já contadas. A tempestade parecia rasgar o céu da Iacútia como se fosse feita de vidro. O vento soprava em rajadas que faziam as paredes da pequena cabana de madeira tremerem, e a neve caía tão densa que o mundo inteiro parecia desaparecer atrás de um véu branco e impiedoso. Dentro da cabana, Ayla, uma viúva iacuta de 93 anos, mantinha os olhos fixos na chama amarelada que dançava na lareira. Era a única fonte de calor, a única prova de que a vida ainda resistia naquele canto remoto da taiga. Ayla movia-se com lentidão, mas havia precisão em cada gesto. A idade pesava sobre seus ossos, mas não sobre seu espírito. Ela alimentava o fogo com pequenos pedaços de madeira que guardava como tesouros. A tempestade duraria a noite inteira, talvez dias, e ela sabia que cada chama contava. O som do vento contra as janelas se misturava ao estalar das brasas, criando uma música melancólica que preenchia a solidão da cabana. Então, algo cortou esse ritmo. Um som fraco, quase imperceptível. Ayla ergueu a cabeça. O vento uivava alto demais para que ela tivesse certeza, mas havia algo mais ali fora, um gemido curto, contido, como um pedido de ajuda sufocado pelo frio. Ela ficou imóvel por alguns segundos, tentando distinguir o som entre as rajadas. Quando o ouviu novamente, seu coração apertou menos. Aquele barulho não era do vento. Sem hesitar mais, Ayla se levantou, apoiando-se no cajado. Envolveu o corpo em suas pesadas peles de rena e caminhou até a porta. O ar gelado invadiu o interior da cabana assim que ela a abriu, fazendo o fogo estremecer. A velha prendeu a respiração por um instante, encarando a escuridão branca. O frio era tão intenso que chegava a queimar, mas o som se repetiu, fraco, insistente, como se estivesse chamando apenas por ela. Ayla avançou para fora. A neve atingia seu rosto em rajadas afiadas. Seus pés afundavam no gelo espesso a cada passo, e seus dedos já começavam a formigar. Mas ela seguia, guiada por aquele som que surgia e desaparecia entre o vento. Por um momento, pensou que fosse algum espírito da taiga pregando-lhe peças. Não seria a primeira vez que histórias antigas ganhavam forma naquelas tempestades. Ainda assim, algo em seu peito pedia que ela continuasse. Finalmente, ao lado de um tronco semi-enterrado na neve, ela viu um vulto pequeno, imóvel, ajoelhou-se com dificuldade, e quando afastou a neve com as mãos, seu coração quase parou. Era um filhote de tigre da Sibéria, tão jovem que sua respiração mal movia o peito. O pelo estava endurecido pelo gelo, os olhos semicerrados, e a fraqueza era tão profunda que ele não reagiu ao toque. O vento uivou mais forte, como se quisesse arrancar a criatura de suas mãos, mas Ayla a recolheu com cuidado, pressionando-a contra o próprio peito. O calor, quase inexistente do filhote, vazava pelos braços dela como areia escorrendo entre os dedos. A velha se ergueu lentamente, sentindo seu corpo protestar com dores intensas, mas ignorou cada uma delas. O caminho de volta parecia mais longo que antes, a tempestade mais pesada, o ar mais cruel. Quando finalmente entrou na cabana, a porta bateu atrás dela, como um suspiro de alívio. Ela colocou o filhote sobre as peles mais macias que tinha e correu para reacender o fogo, que ameaçava apagar desde o momento em que a porta abriu. A chama voltou a crescer, iluminando o pequeno corpo listrado, estendido no chão. Ayla aproximou-se
e começou a esfregar o filhote cuidadosamente, tentando fazer o sangue circular novamente. Suas mãos trêmulas lutavam contra a falta de sensibilidade, contra o tempo, contra a própria idade. O filhote estava tão fraco que parecia desaparecer sob seus dedos. Não havia força em seus músculos, não havia resistência. Apenas um quesilâncio que lembrava a despedida. Ayla inclinou o rosto para perto da pequena cabeça e murmurou palavras antigas, palavras que sua avó dizia serem capazes de aquecer até o coração dos espíritos congelados. Enquanto falava, ela puxou mais peles, envolvendo o filhote como se fosse um requém, nascido humano. O fogo estalou, lançando faíscas que iluminaram o rosto marcado da velha. Mas o corpo do tigre não respondia. A respiração era quase invisível. O frio parecia ter enterrado suas garras fundo demais. Ayla sentiu o desespero pressionar seu peito, mas recusou-se a ceder. Ajustou o filhote mais perto do fogo e o tomou novamente nos braços, embalando-o com movimentos suaves. O calor da lareira aquecia suas costas. Mas ela mal percebia menos. Toda a atenção estava naquele pequeno ser frágil que balançava à beira da morte. Assim começou a longa noite em que duas vidas lutariam juntas contra o inverno da Iacútia. A noite avançava como um predador silencioso. Dentro da cabana, o frio insistia em entrar pelas frestas, tentando disputar espaço com o calor do fogo. Ayla sentia a exaustão pesar sobre seus ombros, mas recusava-se a fechar os olhos. Cada vez que a chama diminuía, ela se arrastava até o fogão e colocava mais lenha, mesmo que isso significasse gastar o pouco que havia planejado para muitos dias. A vida diante dela valia cada pedaço de madeira, cada esforço. O filhote tremia levemente sob as peles. A respiração fraca era a única prova de que ainda havia esperança. Às vezes, ele soltava um gemido tão curto e agudo que parecia um estalo na escuridão, e isso fazia Ayla apertar o pequeno corpo contra o peito. Ela falava com ele em voz baixa, como se pudesse convencê-lo a ficar, como se cada palavra fosse uma âncora segurando-o longe do abismo gelado que tentava engoli-lo. Ela não lembrava a última vez que teve alguém para cuidar. Há décadas vivia sozinha, desde que o inverno levara seu marido e seu filho. A solidão tornara-se tão parte de sua vida quanto o vento e a neve. Mas agora havia ali um ser tão indefeso quanto um bebê humano, e Ayla sentia renascer dentro de si algo que pensava ter desaparecido para sempre. O instinto de proteger. Em certos momentos, parecia que o filhote desistiria. Sua cabeça caía para o lado e a respiração sumia por longos segundos. Ayla, desesperada, pressionava o rosto contra o dele, tentando compartilhar cada fragmento de calor que lhe restava. O som do vento se transformou em um uivo constante, um lembrete cruel de que a natureza não tinha piedade, mas permaneceu ali, sentada no chão, com o filhote junto ao peito. Ao primeiro sinal da luz azulada da madrugada, atravessando a janela, algo mudou. O filhote mexeu uma pata. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para arrancar Ayla do torpor. Ela endireitou-se com esforço e observou. Poucos instantes depois, o pequeno peito se expandiu com mais força e uma lufada de ar quente escapou pela boca do animal. Ayla prendeu a respiração. Aproximou o rosto. O filhote abriu um olho. Depois, o outro. Olhos dourados, profundos, refletindo a chama da lareira, encontraram os dela. Não havia força neles, mas havia vida. Uma vida teimosa, agarrada com unhas minúsculas, a última centelha de calor que a velha havia lhe oferecido. As lágrimas vieram sem permissão, caindo silenciosas sobre as peles que o envolviam. Ayla não chorava há muitos anos, talvez desde que perdera sua família. Mas naquela madrugada
Diante daquele pequeno ser que voltava do limite da morte, ela deixou que as emoções a atravessassem como uma torrente quente num mundo congelado. O filhote tentou mover a cabeça, soltando um ronronar fraco, quase um suspiro. Ayla sorriu, um sorriso lento, marcado por rugas antigas. Acariciou o topo da cabeça do tigre com dedos frágeis, admirando a maciez de seu pelo recém-descongelado. Era como tocar a própria esperança materializada numa criatura selvagem. Ela alimentou o filhote com um pouco de caldo morno, oferecendo gotas cuidadosamente com uma pequena concha. O tigre tentou lamber o líquido, desajeitado e fraco, mas determinado a cada pequena vitória. Ayla sentiu o peito aquecer como se uma segunda fogueira tivesse sido acesa dentro dela. A tempestade lá fora diminuía. O vento já não gritava com tanta fúria. A neve continuava caindo, mas agora com a suavidade de penas brancas. O silêncio começava a retornar, preenchendo o espaço onde antes havia apenas desespero. Ayla percebeu que havia sobrevivido não apenas o filhote, mas ela também. Era como se os dois tivessem atravessado juntos uma ponte invisível entre a vida e a morte. Os dedos dela finalmente cederam ao cansaço. Ayla deitou-se ao lado do pequeno tigre, sem deixar de toquelô para garantir que o calor fosse compartilhado. Os olhos dela se fecharam lentamente, e a última coisa que viu antes de adormecer foi o filhote respirando com mais firmeza do que algumas horas antes. Pela primeira vez em muitos invernos, Ayla permechou-se descansar sem medo. Quando Ayla despertou, a luz do maiô-dia já invadia a cabana com um brilho fraco, filtrado pela neve acumulada nas janelas. A velha piscou algumas vezes, sentindo o corpo rígido como madeira seca. Por um instante, não soube dizer quanto tempo havia dormido, mas ao virar o rosto, viu o filhote enroscado ao seu lado, respirando de maneira lenta, porém constante. O peito subia e descia com firmeza, e o som suave de sua respiração lembrou a Ayla de um passado distante em que segurava seu próprio filho contra o peito. Ela se sentou com cuidado, massageando os joelhos doloridos. O filhote levantou a cabeça, ainda fraco, mas atento. Os olhos dourados acompanharam cada movimento da velha, como se tentassem compreender quem ela era e por que havia salvado sua vida. Ayla estendeu a mão e tocou o topo da cabeça do pequeno tigre. Ele fechou os olhos por um momento, aceitando o carinho com uma confiança inesperada para um animal selvagem. Os dias seguintes passaram de forma lenta, como se o tempo tivesse decidido caminhar com a mesma idade da velha. Ayla dividia o pouco que tinha com o filhote. Cortava pequenos pedaços de peixe seco, aquecia a água para amolecer o alimento e, quando necessário, segurava o filhote em seus braços para alimentá-lo como faria com um recém-nascido. Ele crescia devagar, recuperando o vigor que o inverno quase havia roubado. A cada passo inseguro que dava dentro da cabana, Ayla sentia a vida retornar ao ambiente, que antes era apenas silêncio e memórias. O filhote começou a explorar. Primeiro, caminhava com as patas tremendo sobre o chão de madeira. Depois, arriscava pequenos saltos, como se testasse a força recém-descoberta. O som suave de suas garras batendo no chão era música para a velha, que há décadas não ouvia nada além do eco do próprio isolamento. À noite, o tigre se deitava próximo à lareira, e Ayla o observava até adormecer, encantada com a imagem daquele pequeno guardião listrado que o destino havia colocado em seu caminho. Mas a velha sabia que todo ciclo tem seu fim. Assim como o inverno dava lugar à primavera e a juventude cedia espaço à velhice, aquele filhote, um dia, precisaria ir embora. Não pertencia a ela, nem à cabana, nem ao mundo humano. Pertencia às vastas florestas geladas.
onde espíritos antigos dançavam entre os pinheiros e animais selvagens marcavam as trilhas com passos silenciosos. Ayla aceitava isso, ainda que o pensamento perfurasse seu coração com a mesma intensidade de uma agulha de gelo. O tempo passou e o filhote se tornou forte o suficiente para caminhar pela neve sem afundar. Seus músculos estavam mais definidos, seus movimentos mais firmes. Ayla, ao observá-lo rondar a cabana com curiosidade crescente, sabia que a hora estava próxima. Havia chegado o momento em que o amor precisava abrir mão, como sempre acontecia na natureza, em uma manhã especialmente fria, mas com um céu claro e azul. Ayla abriu a porta da cabana e chamou o tigre. Ele veio correndo, encostando-se em suas pernas com um gesto que misturava carinho e dependência. A velha acariciou suavemente o pescoço dele, sentindo o calor da vida pulsando sob sua mão enrugada. Era hora. Com passos lentos, ela caminhou até a borda da floresta. O tigre a seguiu, hesitante. Ayla parou diante das árvores cobertas de gelo e ajorrus com dificuldade. O filhote aproximou-se e encostou o focinho em seu rosto, soltando um ronronar baixo. A velha respirou fundo, sentindo o ar frio que queimava os pulmões, e falou em voz baixa, com ternura e firmeza: "Vá, pequeno espírito, o mundo lá fora é seu." "A taiga te chama." O tigre olhou para a floresta, depois para Ayla. Havia um conflito silencioso brilhando em seus olhos, como se buscasse permissão mais uma vez. A velha sorriu, segurando o focinho dele com delicadeza, e repetiu: "Vá." O filhote deu um passo para trás, depois outro. Então virou-se e correu, desaparecendo entre as árvores com a graça silenciosa que só um tigre poderia ter. Ayla ficou ali, observando a neve cair suavemente, permitindo que a dor da despedida e a beleza da liberdade coexistissem dentro dela. Os dias que seguiram foram de silêncio profundo, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora havia algo vivo nas lembranças da velha, um calor mantido pela memória do pequeno tigre que salvara. Ela continuou sua rotina, alimentando o fogo, cuidando da cabana e conversando com o vento, como sempre fizera. Mas havia uma leveza nova em seus passos, como se a experiência tivesse devolvido algo que ela nem sabia que havia perdido. Meses depois, rumores começaram a circular entre os caçadores que passavam pela região. Falavam de um jovem tigre listrado que acompanhava viajantes perdidos durante as nevascas, guiando-os até caminhos seguros. Diziam que ele observava humanos à distância, sem ameaçar, como se os protegesse. Alguns juravam que ele tinha um brilho especial nos olhos, algo quase humano, quase espiritual. Ayla ouviu essas histórias com um sorriso discreto. Sabia, sem precisar de provas, que aquele tigre era o mesmo que ela havia resgatado naquela noite brutal. Ele vivera, crescera, encontrara seu lugar no mundo, e em uma noite silenciosa, enquanto a neve caía devagar, Ayla fechou os olhos para descansar. No limiar entre o sono e a consciência, ouviu um som suave do lado de fora. Um passo pesado, calculado, um longo suspiro quente, vindo da direção da porta. Ela não se levantou menos, apenas sorriu, sabendo que o espírito que salvara havia retornado uma última vez. Na manhã seguinte, havia pegadas grandes demais para serem de qualquer animal comum, marcando a neve diante da cabana. Pegadas que chegavam até a porta e depois iam embora, desaparecendo em direção à floresta. Ayla ficou em silêncio, olhando para aquelas marcas. A natureza havia completado seu ciclo. O vínculo criado no gelo continuaria vivo enquanto a taiga existisse. E assim, a velha voltou para dentro, carregando no peito a certeza de que, mesmo nos lugares mais frios da terra, milagres encontram um modo de sobreviver.